Eu preciso te fazer uma pergunta muito, mas muito importante. E essa pergunta talvez possa até te deixar desconfortável, mas acredite, talvez seja a pergunta mais importante que você já ouviu durante a sua vida cristã. E eu preciso que você, por favor, meu povo, me ouça com muita atenção sobre essa pergunta que eu vou fazer, tá? Olha, você já frequenta a igreja, não só a Betel, já há muito tempo. Com certeza você conhece os louvores. Você sabe os versículos. Você participa dos cultos. Você convive com as pessoas da mesma fé já tem anos. Mas deixa eu te perguntar. Você já se converteu? Não estou perguntando se você já conhece Jesus ou se você faz parte. Não, eu estou perguntando se realmente você já se converteu. Também não estou perguntando se você conhece a palavra de Deus, nem se você já é batizado ou batizada. A minha pergunta é: será que houve na sua vida um processo em que você deixou de ser apenas alguém que convive no meio evangélico para se tornar alguém que vive o evangelho? Porque existe uma diferença enorme em estar perto de Jesus e estar convertido a Jesus. E é essa a diferença que nós vamos ensinar hoje aqui no culto. É sobre isso que nós vamos falar, nós vamos ensinar, e como eu disse, pode ser a diferença para a mudança, para a transformação da sua vida, para a resposta às suas orações, para o milagre acontecer. Pode ser desconfortável a pergunta, mas ela é essencial para que a gente encontre a resposta hoje para o que precisa acontecer na nossa vida. Então, eu quero que você fique comigo e me ouça, me escute, participe desse culto. Não saia, não fique chateada. Ai, como pastor, o senhor perguntando se eu sou convertida, nem vou mais. Fica, escuta, não tira conclusões. Jesus quer te abençoar muito hoje. Prepare o coração de vocês para a mensagem de fé. Jesus apontou ele mesmo para um dos seus discípulos mais próximos. Aliás, ouso dizer, para um amigo íntimo de Jesus. Para alguém que havia largado tudo para seguir Jesus. Alguém que dormia, comia, andava com ele todos os dias. Olha o que diz a Bíblia, povo de Deus. Deixa o pastor colocar aqui na tela para você esses versículos. Olha, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31
e 32. Preste atenção no que Jesus disse. Ele não disse se você se converter. Ele disse quando você se converter. Pedro já estava com Jesus há 3 anos, povo de Deus. Pedro tinha visto muitos milagres. Pedro já havia orado pelas pessoas. Pedro tinha caminhado sobre as águas. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo, da viúva de Naim. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu tanta coisa. Mas aí Jesus olha para ele e diz algo assim, povo de Deus, que você não considera isso forte? Você ainda não se converteu. Meu Deus do céu, nos dias de hoje, se a gente fala isso para uma irmã na igreja, rapaz, veja que Jesus olha para ele e diz, você não é convertido. É difícil você falar isso para uma pessoa, porque ela vai ficar chateada, ela vai ficar com raiva, ela vai dizer como não. Pedro poderia ter dito, Senhor, que conversa é essa, Senhor? Poxa, eu já provei para o Senhor que eu larguei meu barco, larguei minha vida, larguei tudo para te seguir. Senhor, eu sou aquela pessoa que onde o Senhor estiver, eu estou junto. Mas aqui eu quero deixar algumas lições para a gente poder aprender hoje. Tá certo, povo de Deus? Então, vamos lá, meu povo querido, meu povo amado. Escutem o pastor agora nas lições. Primeira lição que eu quero dizer para você. Preste atenção. Convívio com o Evangelho não é o mesmo que conversão. Você conviver no meio cristão não significa que você seja um cristão. Essa é a lição que a maioria dos pastores em geral, ou padres, seja quem for, dos sacerdotes, digamos assim, não tem coragem de falar. Porque é mais confortável você contar com o número de membros do que você se preocupar com quantos você pode ali contar que são convertidos. É mais fácil a quantidade do que a qualidade. Uma igreja hoje em dia, ela é medida pelo número de pessoas que ela tem. Se tem muita gente, essa igreja é de Deus, é abençoada, esse pastor é ungido. Não é verdade isso, povo de Deus. Nós deveríamos nos preocupar no fato das nossas ovelhas estarem convertidas. Pedro era discípulo, Pedro era próximo, Pedro era comprometido. Pedro não era meia boca, não, ele era de verdade ali com Jesus, mas pelo menos superficialmente. Ou seja, aquilo que as outras pessoas enxergavam externamente davam a entender que Pedro era firmeza. Porém, Jesus, que tudo sabe, tudo vê, identificou essa máscara, digamos assim, ou essa camada de Pedro, ou o interior, melhor dizendo, de Pedro, de que ainda não estava convertido. Jesus enxerga, e até hoje é assim. Meu povo, tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, e ainda reagem com a mesma insegurança de antes, ainda vive com o mesmo medo de antes, ainda toma as mesmas decisões de antes. São pessoas que elas estão frequentando, mas elas ainda não fazem parte. É muito importante. Frequentar não transforma. Conhecer não transforma, participar não transforma. Só uma verdadeira conversão transforma o caráter da pessoa. E conversão
não é um evento de um dia, de uma noite. Não é levantar a mão durante um culto, uma campanha e dizer eu aceito Jesus. Não é repetir orações. Conversão é uma rendição progressiva. Você se rende, onde cada área da sua vida vai sendo entregue. Veja bem, cada área da sua vida vai sendo entregue ao domínio de Cristo. A minha maneira de pensar, convertida. A minha maneira de reagir às situações, convertida. A minha maneira de amar, não é amar, sabe, seletivamente, mas amar convertida. As minhas finanças, a minha vida financeira convertida. O meu emocional convertido ao Senhor. Existem pessoas que selecionam qual área da sua vida ela vai entregar ou ela pode entregar a Cristo. Enquanto todas as nossas áreas não forem entregues, ou quanto mais tempo a gente quiser segurar, mais longe a gente vai ficar da conversão. E é aí, prestem atenção, que o diabo encontra espaço. Ele não vai entrar pelo que você entregou. Ele vai entrar exatamente pelo que você não entregou. E isso é muito profundo, povo de Deus. Aqui está o porquê das pessoas estarem dentro da igreja, mas ainda não entenderem porque o diabo está conseguindo fazer isso. Porque Satanás está entrando na minha vida assim. Porque minha família está assim, porque a minha vida financeira não anda, porque eu sou uma pessoa tão frágil emocionalmente, porque ele está peneirando. Segunda lição, prestem atenção na segunda lição, para que a gente possa então crescer e se converter. Quer anotar? A conversão, presta atenção, depende da sua vontade e não só da vontade de Deus. Olha que isso é forte. Talvez pessoas discordem. Às vezes a pessoa diz, não, é o Espírito Santo que converte. Não é o Espírito Santo que converte. O Espírito Santo convence. Convence que eu estou errado. Convence que eu preciso mudar. Convence que eu estou em pecado. Mas a conversão depende de mim. É por isso que eu disse, essa lição, ela vai contrariar muita gente dentro da igreja e pessoas que estão aqui me assistindo. Existem pessoas ou um ensino, uma teologia muito confortável para nós. Confortável para nós assim, quando Deus quiser, Ele me transforma. Quando for a hora de Deus, eu vou mudar. Deus está no controle e Ele vai agir na minha vida. Isso é muito conveniente para mim que estou no erro. Jogar responsabilidade para Deus e me eximir da minha responsabilidade. Essa teologia, presta atenção, ela tem uma verdade dentro dela, mas uma grande armadilha e muito perigosa. Porque ela tira a responsabilidade da conversão. E o que Jesus disse? Pedro, quando você se converter, não foi quando eu conseguir te converter. Quando o Pai decidir te transformar, quando o Espírito Santo resolver te converter, quando chegar a hora de você se converter, ele não disse nada disso. Ele colocou a conversão nas mãos de Pedro, como ele está agora colocando nas suas mãos. Se alguém entende, diga amém. Você está comigo? Deus está no controle? Tá. Ele é soberano? É. Mas desde o princípio, Ele nos deu a capacidade de escolher o caminho que a gente quer seguir.
Ele não vai forçar a minha rendição. Ele não vai me converter à força. Se você não quiser, ele não vai fazer. Ele chama, ele convida, ele espera, ele bate, ele ora como Jesus orou por Pedro, mas a decisão é sua. Você pode decidir agora mesmo, nesse instante. Você pode se render hoje aqui nesse culto. Você pode entregar hoje aquela área que você ainda está tentando segurar, como se você fosse melhor que Jesus para dirigir. A nossa conversão começa no momento em que você para de esperar que Deus faça sozinho o que Ele está esperando que você faça com Ele. Não é forte isso, povo de Deus? Não é? Parar de esperar que Deus faça sozinho, quando Ele está querendo que a gente faça juntos. Terceira lição, posso? A conversão não é o fim da jornada, é o começo da sua missão. Porque olha só o que Jesus disse logo depois dele falar sobre a conversão de Pedro. Presta atenção, isso a gente tem que ouvir, porque a prova cabal de que a maioria das pessoas não estão convertidas é porque não prestam atenção na missão. Quando você se converter, para que serve a conversão? Me converter para quê? Para sair dizendo por aí que eu sou de Deus, eu sou ungido, sou isso, sou cheio do Espírito Santo, eu falo em mistérios, eu isso e aquilo. Não. A conversão é para fortalecer meus irmãos. Fortaleça seus irmãos, Pedro. Quando você se converter, Pedro, aproveite a bênção. Não foi isso que ele disse. Quando você se converter, Pedro, descansa. Não. Quando você se converter, Pedro, aí sim, agora você tá uma bênção. Não. Quando você se converter, e aqui Jesus coloca seu nome, vou botar o meu, coloca o seu. Valdir. Sim, Senhor. Valdir, quando você se converter, Valdir, talvez eu fique triste ouvindo isso dele, talvez eu baixe a cabeça, talvez a lágrima role do meu rosto. Me converter, Senhor? Puxa, quer dizer que eu, tanto tempo andando com o Senhor, pregando o Evangelho. Valdir. Quando você se converter, Valdir, fortalece teus irmãos. Então isso mostra que a conversão não é o destino final. A conversão é o ponto de partida. A conversão é só o início. Você não se converte para ficar convertido. Você se converte para se tornar instrumento de conversão para outras pessoas. Tem gente que pensa assim que esse trabalho é do pastor. O pastor foi chamado, a missionária, o missionário, o obreiro, o presbítero. Esse trabalho é do cristão convertido. Isso é o que muda a concepção de compreensão do que é a verdadeira fé, do que é o verdadeiro evangelho. É você entender que depois de convertido, ou uma pessoa convertida de verdade, povo de Deus, é impossível que ela não sinta dor de ver pessoas se perdendo, de ver pessoas, indo para o inferno e aquilo não mexer com ela. Quem está comigo? De ver sua família ainda não convertida e isso não tirar o teu sono, não fazer você chorar. Como pode? Se meu filho ainda não é convertido, isso tem que mexer comigo. Meu irmão, minha irmã não é convertida, ou meu amigo, uma vizinha minha, meu Deus, eu vejo ela numa outra vida e eu estou aqui dizendo que eu sou convertido. Eu preciso fortalecer
essas pessoas. Isso precisa mexer comigo. Olha, depois que Pedro se converteu de verdade, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, ele prega para 3.000 pessoas que se renderam aos pés do Senhor naquele mesmo dia. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que precisava ser peneirado, o mesmo Pedro que Jesus disse: você ainda não se converteu. Esse Pedro, depois da conversão verdadeira, transforma o mundo. Eu preciso dizer isso para gente. Olha, sua história de fraqueza, de queda, de ter estado na igreja por anos sem estar verdadeiro convertido ou convertida, isso não desqualifica você. É muito importante porque eu luto contra isso, povo de Deus, dentro da igreja, do evangelho, porque crente costuma matar a vida espiritual das pessoas porque erraram, porque isso, porque aquilo. Por que eu luto? Porque eu já errei muito. Não vou aqui ficar falando das minhas falhas para você, mas muito. E Deus me perdoou. Se fosse pelos meus erros, eu não estaria aqui. Mas é pela minha conversão que eu decidi fortalecer meus irmãos. Então, os seus erros, como os erros de Pedro, não desqualifica você para você fortalecer os irmãos quando você se converter. Ele te prepara. Porque você foi peneirado, mas do outro lado você saiu convertido, com autoridade. A autoridade de falar. Uma autoridade que quem nunca foi peneirado não tem. A sua verdadeira conversão vai fortalecer aqueles que estão lá onde você estava. Você está aqui comigo, me assistindo agora. É bem provável que você já tenha um bom tempo de igreja. É bem provável que você conheça bem a Bíblia, talvez melhor do que eu. É bem provável que quem olha para você diz: olha, ela é de fé. Mas lá dentro, no fundo do seu coração, você sabe que tem uma área da sua vida que ainda não foi entregue a Jesus. Você sabe disso. Uma área que você ainda tenta controlar. Uma área que você ainda guarda. Uma área que você ainda não deixou Jesus tomar o controle. E acredite, é exatamente nessa área que Satanás vai tentar te peneirar. É aí que ele vai tocar. O Espírito de Deus hoje está te chamando, não apenas para este culto, para esta oração, ou para mais uma pregação, não para uma emoção hoje passageira, mas para uma conversão real, total, profunda, completa, sua com Jesus. Então, nesse instante, eu convido você, primeiro, renda-se ao Senhor hoje, completamente. Estou convidando você hoje para se converter de verdade. Não só para você fazer parte ou frequentar aqui os cultos da Betel, mas se render 100% a Jesus. Eu quero que você faça isso comigo agora, na oração que vamos fazer. E depois da oração, a gente vai participar da ceia. A ceia é exatamente a decisão de mudar. Tem gente que não participa porque diz: eu não estou preparada. Mas para com isso. Você não está percebendo que quando você diz não estou preparada, você está dizendo não me converti. Não me converti significa eu estou deixando espaço para Satanás me peneirar. Alguém está entendendo o seu pastor aqui? Se você diz eu não estou pronta, se você diz eu não estou pronto, o que você está realmente dizendo? Eu estou deixando um espaço para Satanás entrar na minha vida. Você não está sendo uma pessoa temente a Deus, você está sendo uma pessoa que está abrindo um espaço para o mal. É isso que você está dizendo.
Não é a Santa Ceia que é perigosa para você. É o fato de você não se converter. E aí fica um monte de gente na igreja, sabe, povo de Deus, não se converte, não se batiza, não participa da Santa Ceia. Aí depois querem assim: Deus me abençoa, Deus abençoa meu filho, Deus abençoa meu marido, Deus abençoa minha vida financeira. Meu Deus, é para isso que a gente está aqui mesmo? Será que é para isso? Foi para isso que Jesus me chamou para ser pastor? Se converta e Satanás não te penere mais. Posso não ser seguido por milhões, mas eu serei um pastor vencedor, porque consegui converter Pedro. Ou melhor, convencer Pedro de se converter. A conversão depende de você, não é de mim e nem de Deus. Se alguém pegou essa mensagem no coração, então diga amém. Vamos participar da ceia. Aqui está a minha. Está a minha aqui. Vou abrir aqui a minha. Está meu pão aqui. Aqui está o meu cálice aqui. Cadê o seu cálice? Cadê o seu pão? Já vou deixar aqui aberto. Por favor. Está aqui. Cadê o seu? Aí, muito bem, vamos participar, vamos juntos. Antes da participação, você vai fazer uma oração de entrega, de conversão. Você vai dizer: Senhor, eu entrego todas, mas é todas, povo de Deus. E olha, sabe qual é as áreas mais difíceis de entregar? A área emocional e a área financeira. São as áreas mais difíceis, porque quando atinge o nosso emocional, a gente quer tomar o controle. Não, porque não aceito que tenha feito isso, não aceito que tenha falado isso. Ai, me magoou. A gente não quer entregar para Jesus. E quando é o nosso bolso, não, eu preciso, eu trabalho, o dinheiro é meu. Não. Essas duas áreas são as duas mais difíceis. As nossas emoções e o nosso dinheiro. Renda-se por inteiro ao Senhor agora. Povo de Deus, em nome de Jesus, eu vou orar agora. Peço a você, ora comigo, se entrega ao Senhor de todo o teu coração. Se for possível você fechar os olhos, fecha e conversa com o Pai. Pai, eu, Valdir, agora estou orando como o Valdir. Não estou orando como o pastor. Pai, eu quero me converter, Pai. Sei que vai vir aqui pessoas, talvez me julgando, dizendo: mas como ele é pastor e não é convertido? Bom, não importa. Eu quero entregar todas as áreas da minha vida, render, submeter ao Senhor agora, Pai. Pai, eu não quero mais estar no controle. Pai, sem exagero nenhum, toda vez que eu estive no controle, eu fiz besteira. Toda vez que eu tomei as rédeas,
Eu levei para o lado errado, Pai. Quantas vezes, Pai, eu me sinto como Paulo, que dizia: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Deus, 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 Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Pai. Espírito Santo, aquilo que eu não tenho forças para mudar, me ajuda a mudar. Aquilo que eu não tenho forças para deixar, me ajuda a deixar. E aquilo que eu não tenho forças para fazer, me ajuda a fazer. Oh, Pai, faz isso hoje aqui nesse lugar. Converte essas ovelhas, Pai. Ou então ensina elas, fortalece para que elas se convertam. Senhor, o que a gente não quer mais é que Satanás fique peneirando ninguém. Não queremos mais que Satanás tenha brecha para entrar na nossa vida, tenha brecha para entrar na nossa família, no nosso corpo, na nossa saúde. Queremos hoje tua ajuda. Queremos hoje, Pai, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, desça aqui neste lugar hoje e vem sobre aqueles que te buscam, vem sobre aqueles que te desejam, vem sobre aqueles que te amam, Pai. Jesus, 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 a gente te ama, Pai. Senhor, depois que Pedro te negou, o Senhor perguntou para ele: Pedro, você me ama? E aí Pedro disse: Senhor, eu te amo. E aí Jesus volta a fazer o mesmo pedido. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro, não deixa elas abandonadas. Oh, querida igreja, essa é a verdadeira conversão. Quando uma pessoa entende que ela tem uma missão. Oh, Jesus, 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 faz um milagre aqui neste lugar. Mas não um milagre material, mas um milagre em nós. Um milagre em nós. Nós submetemos hoje ao nosso Deus todas as áreas da minha vida. Igreja, em nome de Jesus, por favor, pegue o pão, por favor, pegue o cálice, agora, pegue, eu te peço, pega esse pão nas suas mãos, pega esse cálice, levante para os céus. E você, por favor, ore comigo assim. Diga, levante os dois para os céus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que há áreas na minha vida
que eu ainda não te entreguei. Hoje eu tomo uma decisão de me converter de verdade. Não só a tua presença na minha vida, mas o teu senhorio, o teu controle. Diga: Jesus, entra em cada área que eu ainda guardei para mim. Transforma o que eu não consegui mudar sozinho. Senhor, e quando a minha conversão estiver completa, usa a minha vida para fortalecer outras vidas. Diga: Pai, quando eu comer deste pão, quando eu beber deste cálice, Jesus, toca em mim, assume o controle de tudo em mim, pensamentos, vontades, desejos, sonhos. Eu submeto tudo ao Senhor. Que hoje seja a santa ceia da minha vitória, vitória sobre o meu eu e vitória sobre o mal que tentava me peneirar. Hoje eu me rendo a ti, Jesus. Coma do pão. Mastigue bem. Agora, beba do cálice. Beba. Levantem as mãos ao Senhor. Levantem. Oh Espírito Santo, por favor, Pai, receba essas ovelhas agora. Receba elas, Pai. E que a partir de hoje, a vida dessas ovelhas reflita a decisão que elas tomaram. De hoje em diante, que o Senhor repreenda a Satanás e que nós, teus filhos, estejamos em tuas orações, como o Senhor orou por Pedro. Ora por nós, Pai, para firmar essa decisão. Em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que toda a igreja diga amém e digam glórias a Jesus. Amém, meu povo. Você se entregou mesmo. Você orou mesmo de verdade, igreja? Quem fez isso? Vocês compreenderam realmente essa mensagem de Cristo para nós hoje? Então, agora, viva isso.
ponha em prática. Submeta a Deus. E nós vamos agora submeter as nossas finanças ao Senhor. Vocês sabem, todo primeiro domingo de cada mês, nós consagramos os dizimistas. Consagrar, entregar, oferecer, apresentar a Deus a sua vida. E é o que eu vou fazer agora. Você tem o azeite que eu pedi para que você consagrasse, para que você tivesse aí. Prestem atenção. Você já é dizimista? Não? Então, a pergunta está sendo feita para você. Jesus está falando, fulana, quando você se converter, fortalece. Povo de Deus, com todo respeito, uma pessoa que não é dizimista, que não é ofertante, ela ainda não está convertida. Ela ainda quer manter o controle das suas finanças na mão dela. Não vai dar certo. E você não está fortalecendo os seus irmãos. O seu dízimo, sua oferta, é o que sustenta essa obra. Se você não sabia, então você está sabendo. Aí eu pergunto, até quando você vai fazer ouvido de mercador? Fingir que não é com você. Não, isso aí o pastor está falando para outra pessoa. Até quando? Até quando você vai deixar a igreja e o pastor que luta por você sozinho? Você acha isso justo? Você acha justo que outras irmãs estejam sustentando essa obra para o pastor orar por você, sem que você mova um dedo, enquanto tem um monte de gente aí fora se perdendo e você só se preocupa com você? Você acha que isso é conversão? Tome a sua decisão hoje. A partir de hoje, você dizer não apenas para o pastor Valdir, mas para Deus. Senhor, o Senhor pode contar comigo, com o meu dízimo, com a minha oferta, no que depender de mim. Essa igreja nunca fecha as portas. E ore também assim, Senhor, usa meu dízimo, usa minha oferta para salvar almas. Vou colocar aqui, meu povo, esse é o Pix. Faça seu dízimo agora. Envie sua oferta agora. Pastor, mas eu ainda não recebi. Não tem problema. Quem é fiel é fiel. Eu sei que quando você receber, você vai devolver. Eu não recebi, não tenho meu dízimo, mas tenho aqui minha oferta. E eu vou apresentar agora. Então, tome nota aí do Pix. Esse aqui é o número da caixa. Você não vai conseguir fazer oferta hoje, a não ser que seja transferência utilizando ele, mas você pode ir amanhã ou numa caixa ou numa lotérica e fazer sua oferta. Minhas irmãs, meus irmãos, fortaleça as ovelhas de Cristo, sendo fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta. Pegue o azeite, por favor. Molha ele, molha mesmo no seu dedo, coloca bem no alto da sua cabeça, curve a cabeça em direção à tela da TV ou do celular e me permita apresentar a sua vida a Deus. Feche os olhos. Senhor, estamos começando mais um mês. É preciso que o Senhor esteja conosco. É preciso que o Senhor nos abençoe. Vivemos em um país difícil,
de crise, tem crise nesse momento de petróleo, de tanta coisa. Mas a tua palavra afirma que podem cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o Senhor não deixaria a gente ser atingido. Que este óleo sobre a cabeça da tua filha, do teu filho, seja o sinal de que tudo que ela tem pertence ao Senhor. Que o Senhor não vai deixar faltar nada. Pelo contrário, o Senhor vai acrescentar, abençoar, multiplicar. Que esse mês será um mês próspero, onde muitas bênçãos financeiras virão até teu povo. Eu consagro a vida dela e tudo o que é dela ao Senhor, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Eu creio, pastor. Minhas irmãs, esse mês vai ser um mês que você vai ganhar mais dinheiro até hoje. Você pode ter certeza. Olha, portas vão se abrir, oportunidades vão chegar, causas serão ganhas, bênçãos se produzirão. Você recebe? Agora, assuma seu compromisso com Deus e com o teu pastor. Assuma a sua fidelidade com seu dízimo e com sua oferta. Deus e eu contamos com você. Combinado? Meu amado povo, amanhã, segunda-feira, estaremos juntos, começaremos mais uma corrente de oração da semana. Amanhã nós vamos começar a Semana da Vitória. Hoje foi a Santa Ceia da Vitória. Amanhã começamos. Eu pergunto, quem precisa conquistar uma grande vitória? Pastor, estou precisando, pastor. Então, amanhã você não falte, estaremos juntos amanhã aqui no primeiro dia da semana da vitória. Amém? Antes de você ir embora, declare aqui: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Não esqueçam da curtida e eu peço a vocês, manda essa oração para todo mundo. Combinado? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Meu abraço apertado para todos vocês. Fiquem na paz de Cristo, meu povo. Fiquem com Jesus. Não esquece, curte, compartilha e comenta aqui. Verdadeiramente, Deus está nesse lugar. A fé chama à existência o que não existe. Pela fé, o enfermo é curado, famílias são restauradas, portas se abrem e vidas são salvas. Venha conhecer um lugar de fé e de milagres. Rua Caxambi, 442, Caxambi. Betel, a casa de Deus, as portas do céu.